Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos para o nosso conteúdo dessa semana. Esta semana eu trouxe a formação de datas. Na verdade, eu tenho trazido esse conteúdo nas últimas 2 semanas, porque a formação de datas nada mais é do que a junção da aula 1 e da aula 2. Então, a aula 3 é formada pela junção da aula 1 e 2. Se você perdeu a aula 1 ou a aula 2 ou as duas, corre lá e assiste, porque você precisa desses conteúdos para poder formar as datas, para fazer o conteúdo da aula de número 3, tá? Eu já deixei aqui bem claro, ó, as aulas 1 e 2 são requisitos para esta aula de agora. Se você ainda não assistiu às 2 primeiras, faça isso, pois você vai precisar dos conteúdos anteriores, tá? Então, o que eu fiz foi dividir em partes, para ficar mais fácil, para a gente poder trabalhar. Porque era muita coisa, apesar disso aqui ainda ser uma revisão. Eu ainda nem entrei no conteúdo novo. E mesmo assim, eu dividi em 2 partes para poder juntar tudo e fazer uma terceira aula, tá? Bom, então olha só. Aqui eu quero dizer o seguinte para vocês. Tem várias formas de você fazer uma data, tá? De marcar uma data, principalmente por extenso ou até mesmo só em numerais. Tem várias formas de você fazer. Aqui eu coloquei essa, que eu foco nessa aqui, porque ela tem vários requisitos, você precisa saber de vários vocabulários para poder montar certinho uma data. Então, eu coloquei aqui a data de, no caso, eu estou gravando esse vídeo hoje, segunda-feira, então eu aproveitei essa data, vocês vão assistir esse vídeo a partir da terça-feira, mas eu aproveitei a data de hoje, segunda-feira, para poder mostrar para vocês. Então, a forma que eu coloquei para montar a data, ela segue esse parâmetro aqui, ó. Ela segue essa forma aqui. Primeiro vai vir o dia da semana, depois vai vir o número ordinal referente ao dia do mês, depois o mês e depois o ano. Então, fazendo isso aqui na prática, isso aqui é teoria, tá? Isso aqui é toda a teoria. Fazendo na prática, fica Monday, que é o dia da semana correspondente, 29th, que é o número ordinal referente ao dia, né? Hoje é o 29º dia ou o dia 29. Depois, March, que é o mês que nós estamos, né? E depois, o ano, que é 2021, certo? O ano de 2021. Então, o que eu fiz? Eu dividi o conteúdo, mais uma vez, só para reforçar, eu dividi o conteúdo em 2 aulas, e aí juntando o conteúdo das 2 aulas, forma isso aqui, ó. A ideia de fazer os conteúdos era isso aqui, era para formar a data, tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, eu peguei umas datas aqui no decorrer do ano de 2021, aí eu separei, formei aqui algumas datas, e aí nós vamos ver como é que funciona essa formação da data. Então, se eu sigo todas elas, obviamente, eu segui o que eu tinha colocado antes, tá? Então, primeiro vem o dia da semana, que nesse caso aqui, Sunday, porque o dia 2/5, o dia 2 de maio, ele vai dar num domingo. Então, eu coloquei aqui, ó, Sunday, certo? Que é referente ao domingo. Depois, o dia 2 é o segundo dia do mês. Então, ele vem com o finalzinho ND. Então, vocês observem que nas aulas anteriores eu expliquei que os números ordinais em língua inglesa, eles seguem o padrão de colocar as 2 últimas letras do nome logo após o numeral. Então, você tem aqui second, tá? May, que é o mês, tá aqui, e o ano, 2021. E todos eles, você pode observar que todos eles eu coloquei aqui, ó, em algarismo mesmo, tá? Mas se você também voltar lá nas aulas anteriores, você vai ver que a gente tem aqui o número 2021 todo por extenso. Mas nesse momento eu estou trabalhando com ele em algarismos, tá? Depois, na próxima, eu tenho aqui o que eu chamo, em português eu chamo de 1º de julho de 2021. Então, eu olhei lá no calendário e eu vi que o dia 1º de julho vai dar uma quinta-feira. Então, eu começo com o dia da semana. Thursday. Depois,
first, que é o primeiro, né? July, que é julho, 2021. E assim eu continuo. Aqui no dia 3 de dezembro de 2021, ficou Friday, tá? Porque vai ser uma sexta-feira, ainda vai acontecer, né? Ainda no futuro. Friday, 3rd December 2021. Então, lembra que essas letrinhas, pode ver que essas letrinhas mudam de acordo com o numeral. Eu tô em dúvida disso aqui. Volta na aula 2, tá? Na aula 2 eu explico direitinho o porquê disso aqui. Lembre-se que são as duas últimas letras do nome por extenso, tá? A próxima. O dia 27 de abril, 27 do 4 desse ano, vai dar numa quarta-feira. Então, eu começo aqui, ó. Wednesday, né? A quarta-feira. 27th, que é o 27º dia do mês March 2021, certo? Aqui eu tenho o dia 21 de setembro de 2021, ou seja, mais uma data que ainda vem aí pela frente, né? Então, ela vai ser um dia de terça-feira. Então, eu coloquei aqui Tuesday, 21st September 2021. Então, essas datas que eu coloquei aqui são uns exemplos que eu marquei, né? Uns exemplos que eu fui pegando assim meio aleatório, olhando no calendário. Mas para montar as datas, o importante é montar e montar da forma que eu tinha colocado no esqueminha no slide anterior, que é vindo primeiro dia da semana, depois o número ordinal referente ao dia, depois o mês e depois o ano, tá? Aí eu coloquei aqui uma simulação de exercício. Então, esse exercício aqui vai estar muito parecido, tanto para quem está com a versão plataforma ou quem está com a versão impressa, vai ser muito parecido com isso aqui, tá? Eu coloquei assim, ó. Coloquei aqui, ó. Marque a opção que falta na data abaixo. Se você for olhar lá no que eu tinha, no esqueminha que eu coloquei antes, o que está faltando tanto nessa aqui como nesse segundo exercício, falta o quê? O dia da semana correspondente. Para isso, você vai precisar de um calendário, tá? Então, você vai precisar de um calendário referente ao ano de 2021 para você fazer o exercício. E isso tanto faz você que está no acesso à plataforma, como você que está no acesso ao impresso, você vai precisar de um calendário para poder fazer esse exercício, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a primeira data eu tenho 24 do 6, que é o mês de junho de 2021. Então, eu tenho essa data aqui por extenso, assim como aqui também eu tenho a data por extenso. Aqui falta o dia da semana, aqui falta o dia da semana correspondente, certo? Então, vamos lá, vamos olhar aqui no calendário. Eu tenho um calendário aqui na minha mão, então eu vou olhar para vocês com o dia aqui. O 24º dia do mês de junho, tá? Ou que a gente chama de 24 de junho, vai ser uma quinta-feira, certo? Então, se é uma quinta-feira, então vai ser o que a gente chama em inglês de Thursday. Aí eu venho aqui e marco Thursday, tá? Já o dia 10 de outubro, o dia 10 de outubro vai ser um dia que a gente chama de domingo, ou seja, nada mais é do que Sunday. Então, você vem e marca Sunday, certo? Então, é isso que você vai fazer. Só que para isso, realmente, você vai precisar de um calendário, tá? Calendário esse que se você... Eu acho que todo mundo tem um calendário em casa. Não é um material difícil de achar. Você tem na própria internet. Eu coloquei aqui, ó. No mais, é isso. E aí, vocês podem terminar de achá-la, vocês podem já ir até a plataforma, podem fazer o exercício. Se você tiver com a versão impressa, não se esqueça de que tem uma data certinha para você buscar o exercício na escola e também tem uma data certa para você poder entregar para os professores. Então, fique atento a essas datas, tá? Que é bastante importante. Para você que é da plataforma,
Não se esqueça que você tem uma semana para fazer o exercício. Uma semana para fazer o exercício. Depois disso, eu recebo, porém vai estar escrito lá que você enviou com atraso, tá? Então, fique bem de olho, fique bem atento nas datas de entrega, tá? Isso é sempre bastante importante. Se você ficou alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, você sabe como, né? Tem o WhatsApp e tal, tranquilo. E também tem a própria plataforma. E também você vai lá, você faz o exercício. Se ficar alguma dúvida, você pode assistir a aula novamente, que é interessante você assistir novamente para você poder pegar todos os detalhes, que às vezes a gente não pega mesmo de primeira, tá? No mais, um beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.